Oi, aqui é a Camila Securato, eu sou Chief Revenue Officer aqui na Sampo e no Lite. Hoje a gente está aqui, eu estou com a Cláudia, que é a nova Head de Marketing da Sampo, para fazer um bate-papo sobre tendências de marketing em 2020. A ideia é fazer um bate-bola interativo, falando um pouquinho do que a gente está vendo como tendências. E também, caso qualquer pessoa tenha uma dúvida, alguma coisa, a gente também está super à disposição, só colocar a pergunta aí no feed de notícias e a gente vai responder aqui. Isso aí. Cláudia, eu acho que um dos assuntos que eu queria começar para a gente conversar é falar um pouco sobre a questão da jornada dos clientes e dos consumidores de forma geral, né? O conceito de funil de marketing é um conceito que ele durou por muito tempo, trabalhou-se muito dentro de funil, mas eu acho que hoje ele acaba ficando um pouco mais desatualizado, porque acaba que a jornada de cada um é super única, né? Então eu acho que a gente podia falar um pouquinho de qual é a nossa visão sobre isso e qual a evolução que a gente saiu de um funil mais tradicional para uma jornada, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Acho que era um pouquinho mais fácil fazer marketing há um tempo atrás, né? Então a gente tinha as etapas do funil muito definidas, as jornadas eram muito parecidas, o consumo de mídia era muito parecido. E hoje as pessoas são diversas, né? Os pontos de contato são muito diferentes. E eu acho que você entender exatamente com quem você fala, para quem você fala, em que canal, obviamente, né? E qual é a necessidade de cada momento do seu público é extremamente relevante, se faz cada vez mais relevante, né? Então a gente vê, acho que há muito tempo atrás falava, o rádio vai acabar porque existe a internet, a televisão vai acabar por causa da internet. Então essa questão de conversão, de convergência de meios e de maneira de consumir os produtos, ela está totalmente integrada. Então é um pouco mais desafiador fazer realmente entender os pontos e as relevâncias de cada contato que a gente tem que ter para converter a marca, enfim, para fazer as pessoas experimentarem o nosso produto, né? Uma coisa que o Google tem falado bastante é sobre intenção, né? Em vez da gente olhar, né, naquele modelo tradicional, qual que é o perfil do meu cliente? Ele tem X anos, ele tem... é homem, é mulher, qual é o momento de vida dele, é casado, solteiro, com filho, né? Tem uma estatística super legal do Google que é: quem são as pessoas que geralmente compram produtos para bebê nos Estados Unidos? Então, se você pensar, o que vem aí na sua cabeça? É uma mãe com um filho, Exato. Geralmente pequeno, né? Então, se você for colocar no Google, lá procurar no Google, pessoas que compram produtos de bebê, vai aparecer uma foto de uma mãe. Acho que de 20 imagens que eu procurei, apareceu uma foto de um pai. E o mais interessante é que, segundo o próprio Google, 40% das pessoas que compram produtos de bebê não são os próprios pais. Nem a mãe e nem o pai. E aí, como é que você acessa? Se você baseia toda a sua campanha no demográfico dessa coisa que você imagina, você está deixando de cara 40% do mercado, né? Então, a questão de trabalhar na intenção, né? Qual é a intenção ao longo dessa jornada, que é o que os algoritmos hoje das ferramentas mais avançadas têm feito, é trabalhar, como é que eu trabalho com a intenção versus trabalhar com um demográfico, que é uma coisa mais óbvia pra gente, né? O momento de compra da pessoa passa a ser muito, muito importante, ainda mais com a velocidade, né? A maior parte das buscas hoje acontecem no mobile. Exato. Então, como que a gente ganha essa velocidade? Acho que é um assunto que é super importante aí pra gente olhar e, como profissional de marketing, realmente focar qual é a intenção e qual é o momento de compra. É isso. É mudar o mindset da maneira de entender o seu consumidor na jornada individual. Acho que é basicamente uma dica muito importante essa, né? Tem que conhecer, tem que entender e tem que mudar a maneira de entender esse consumo. Acho que é isso. Uma coisa que a gente tem falado muito de momento de compra também, tentado olhar com um olhar mais profundo, é você tá lá na hora do momento de compra, né? Então, como que você faz para estar lá, né? Como é que você ouve melhor seu cliente? Como é que você se prepara para responder todas as possíveis dúvidas que ele está lá, né? Então, como é que você ajuda essa pessoa a tomar uma decisão? Né, dentro de uma página de produto, ter detalhado quais são as 10 perguntas mais feitas relacionadas àquele produto, mas em diversos formatos, né? Porque não adianta ter um monte de coisa escrita se o cara não quer escrever, não quer ler, né? Então, seja um vídeo, seja um guia de ajuda, seja um chatbot que vai ajudar nesse processo de decisão e diminuir o tempo que essa pessoa tem para consumir seu produto, né? A gente fala que tem que ser rápido, né? A pessoa que ela não está disposta a aguardar mais de 1 minuto
para chegar numa decisão Exato. de compras imediatas. Então, como é que a gente ajuda o consumidor aí nessa jornada? Eu acho que é um negócio que é importante. Eu acho que é importante entender também o tipo de produto que você tá oferecendo, né? Tem jornadas muito curtas, né? Tem produtos de consumo muito curtos, tem jornadas muito longas e você tem que estar acompanhando em todos os momentos dessa jornada. Se é uma jornada, uma decisão mais longa de compra, não abandona, né? Então você tem que estar ali nesse momento e voltar e reaquecer e falar de novo, o que dá muito mais trabalho, mas você tem que estar ali, porque a jornada não é uma decisão linear, como a gente falou no início. E Cláudia, me fala um pouquinho, que você tem uma experiência enorme em diversos setores, do ponto de vista de dados, hoje o profissional de marketing é um profissional que sempre brinco que quando a pessoa lá atrás, quando eu fazia graduação de administração, não queria ver número, ela ia para marketing, exato, né? E hoje a gente está numa revolução de que o profissional de marketing que não conseguir se adaptar ao mundo de dados, realmente tem pouca chance de ser uma pessoa que vai muito para frente na carreira, porque esse é um skill que hoje se tornou muito importante. Mas como você vê a questão de ter os dados como uma ferramenta importante dentro do marketing, como usar isso da melhor forma e o que você tem visto de bacana e o que você acha que é uma tendência? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso porque, como você falou, há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, o profissional de marketing era o que entendia de ser humano, só, né? Então você tem que entender o seu consumidor, você tem que gostar de gente, você tem que saber exatamente como se comunicar. E aí a gente foi para uma vertente completamente oposta, né? Então, quem não entende de tecnologia é praticamente hoje um analfabeto dentro do mundo do marketing. A mesma coisa com dado. Eu acredito no caminho do meio, né? Eu acho que sim, é impossível você não conhecer dados hoje para trabalhar com marketing, mas como usar esse dado, né? A gente tem acesso a absolutamente todas as informações. Hoje está muito fácil você conseguir mapear e mensurar. Como saber exatamente o que é relevante para usar? Volta para o conhecimento de gente. O que é relevante para o seu consumidor? O que é relevante para a sua marca? O que é relevante para o seu cliente? Porque a gente pode se deslumbrar com uma quantidade de dados e você não sai do lugar. Então, se você trabalha no varejo, saber a altura do olho do seu consumidor na gôndola, onde ele está olhando, é incrível, né? É uma coisa maravilhosa. Quanto você vai usar isso, né? Não é muito mais relevante, de repente, você saber prever, usar os dados de previsão do tempo para saber se vai chover, se o tempo vai mudar e provavelmente o consumidor vai estar mais apto a querer consumir produtos melhores para o inverno, melhores para o frio, e aí você antecipar o seu estoque, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Tem que conhecer, tem que saber. Quem não conhece tecnologia hoje no papel do CMO, não tem como, né? Não tem como trabalhar com marketing, tanto tecnologia quanto dado. Mas eu acho que é muito relevante elencar o que é prioridade, né? Para o seu negócio, que muda de negócio para negócio, né? De consumidor para consumidor. Acho que uma coisa que é importante, que está aparecendo muito, e que as pessoas ainda estão fazendo pouco, mas que é uma tendência muito grande, é obviamente o uso de voz. Acho que a gente, né, tem muita gente falando sobre isso. E como a gente se preparar para isso, porque hoje acho que as pessoas ainda estão usando muito a voz para comandos simples, né? Então, ligue para fulano, faça esse comando. Nem estão usando muito. Nem estão usando né? muito, a gente exato. Eu acho que os números são muito assustadores, porque eu vou falar, em 2022, 70% das buscas vão ser por voz. Exato. Mas na real, eu vejo aqui, e eu vejo que isso é um negócio que realmente está começando a se desenvolver, né? Exato. Lógico que todas as assistentes que temos ajudam nisso, mas mesmo assim, eu vejo as pessoas pedindo, né? A gente vê as pessoas pedindo. Toca música, qual é o caminho? Mas assim, até hoje já tem uma tecnologia que você pode fazer um pedido do iFood pela Alexa, né? Exatamente. Cara, nunca vi ninguém fazendo. É isso. Né? Eu acho que é exatamente isso. Acho que é saber o que usar do dado, né? A gente vai passar por um momento que as pessoas vão começar a entender que não precisam mais acessar os seus 1000 aplicativos no celular, porque elas podem dar um comando de voz e ter o seu problema resolvido. E isso vai aumentar muito, e aí sim você vai gerar relevância. Então, de novo, a gente volta para a relevância. Por que as pessoas não usam tanto hoje? Porque ligue para fulano ou clicar e procurar o nome, me tira 3 segundos da busca agora. Peça o táxi no endereço tal, e o táxi está lá em 5 minutos, isso me ajuda muito, né? Então, as pessoas vão passar por essa transição. E eu acho que também é uma questão de como nós, profissionais de marketing, vamos nos preparar para isso. Então, assim, SEO é outra coisa, fazer SEO por voz. Não adianta mais você estar com a sua página linda, maravilhosa, preparada ali,
se quando a pessoa usa e acessa o comando por voz, você não aparece, porque você não fez esse trabalho prévio. Aplicativo é a mesma coisa. E se agora os usuários parassem de interagir com seus aplicativos, né? Com o aplicativo da sua marca? Porque o acesso seria via comando de voz, você não tem essa interação. Então muda muito a lógica de você fazer marketing a partir disso. Isso é super, super, super relevante. E um ponto que eu acho que é fundamental com relação a dados também, tem muito um mito, é rocket science, é muito impossível, eu não sei fazer isso. E o que eu acho que a gente tem que ter uma sensibilização é que tem que começar pequeno. Não adianta começar num projeto gigante de dados, você falar agora a empresa inteira, todas as decisões que eu vou tomar vão ser baseadas em dados. Mas grandes, pequenas decisões tomadas semanalmente fazem que o projeto de dados seja fantástico, né? Então, se você toda semana testar uma mensagem de um anúncio, fazer teste AB constantemente, então, testou um anúncio, uma semana, viu, 2 semanas, deixou no ar, viu qual é o performa melhor. Aí você pega aquele melhor e testa a próxima coisa. Então, seja uma imagem que você vai testar, aí você decide qual é o melhor tipo de imagem. Depois você vai testar o texto, aí você decide o melhor tipo de texto. Depois você vai testar se é um carrossel ou um vídeo, aí você vai decidir se é o carrossel ou o vídeo. Com isso, os pequenos ganhos tornam-se um ganho muito grande. Né? Exatamente. Então eu acho que a visão de que ciência de dados é uma coisa, é complexo, sim. As pessoas têm a ilusão de que vão aprender do dia para o outro. Não vão. Tem uma parte estatística super hard por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do profissional, ele não precisa ser o cientista de dados, mas se ele tiver a cabeça e o mindset de testar e de colher informação disso, com a ajuda de outras áreas que vão ajudar a fazer a coleta dessa informação, eu acho que isso transforma o processo, né? Então, acho que quando a gente fala de dados é um pouco assustador. Sim. Porque está mais distante, mas eu acho que a realidade, o que a gente faz aqui, tanto na São Paulo no Lead, é realmente como com pequenas melhorias a gente vai, lógico, tem dentro do Lead, a gente usa o Poe, a inteligência artificial, a gente tem um machine learning violento, que aí sim é a parte hard, é a parte hard que os estatísticos estão olhando, mas a cabeça do profissional de marketing aqui a gente já está conseguindo moldar para realmente como que a gente testa, e eu falo, gente, não adianta testar e não olhar o resultado. Exato. Então, temos que olhar o resultado e não reagir, né, frente, rápido, né? isso. E a outra coisa que a gente faz e que eu acho que é uma tendência e que eu vejo que é um grande desafio usa o dado, né? Eu falo, usa o dado para amar quem te ama. Então, qual a informação você vai conseguir entender para entender quem é a pessoa mais engajada com a tua empresa, para você gastar mais tempo engajado com essa empresa, né? Então, com essa pessoa, com esse cliente que seja uma empresa, então lá você tem 100 leads. Qual é o lead que você vai usar e gastar mais tempo? Quais as informações por trás desse lead que te dizem que tem uma propensão maior dele estar a fim de falar com a tua empresa? Então, medindo, né, coisas de touch points importantes, quantas vezes ele entrou no seu site, quantas vezes ele te ligou, se ele já é um ex-aluno, no nosso caso na Sampo, se ele é um ex-cliente. Como que você consegue capturar esses dados para falar, olha, legal, eu tenho uma área comercial aqui instalada, que para quem que a área comercial liga primeiro? Pô, liga pra quem tá afim de que a gente ligue, né? E pra quem é relevante ligar, né? Isso é importante. Eu fiz um negócio mega polêmico, o pessoal me criticou aqui, que foi criar um anúncio no LinkedIn, e é um lead form, né? O pessoal do LinkedIn sabe e até deu risada junto comigo. Eu criei um lead form. E aí, nesse processo de criar o lead form, a gente criou, em vez de criar um formulário de 3 campos, que traria um monte de lead, mas lead muito desqualificado, a gente criou um formulário com o maior número de campos possível, porque realmente a pessoa que clicou lá e preencheu todas aquelas informações provavelmente está mais interessada no curso nosso. Claro. E aí eu deixei uma mensagem lá, que a pessoa tem que dar ciência naquela mensagem, que é um consumo consciente de mídia. Você está, a partir do momento que você clicar nesse anúncio, nós vamos te ligar. Então, se realmente você clica nesse anúncio, se você tiver afim de que a gente te ligue, tiver afim de fazer um curso na São Paulo. Polêmico, o pessoal não sei o quanto se sente olhando essa mensagem, clicando, mas de fato o resultado pra gente já melhorou. Então, como que a gente faz pra falar com as pessoas que gostam da gente, né? E que querem fazer um curso ou que querem comprar um produto, otimizando de forma geral o investimento, né? Eu acho que essa mentalidade de growth, a gente tem uma tendência a achar que o growth é pra performance, né? Tem uma coisa, growth é pra performance, não é. Mentalidade de growth é em todas as etapas do funil, né? Se eu não quero que alguém, se esse
aluno não quer ser contactado por telefone, por que eu vou forçar que no final ele fale comigo por telefone? E ao contrário, se é super relevante que ele queira que eu contate por telefone, então a gente vai colocar, então vamos testar, né? Então essa mentalidade de para todas as etapas do funil é uma mentalidade de growth, né? Sim. Pequenas etapas, pequenas conquistas vão fazer a diferença no final. Eu acho que esse ponto que você falou é muito importante. Acho que tem muita gente angustiada com essa questão de dado, comprando um monte de ferramenta, tentando loucamente integrar a empresa inteira numa ferramenta única, que é impossível. E todo né? mundo fala, pô, meus dados são prontos, é um dashboard, né? O dashboard, o dashboard tá lá, mas, tem que tirar a conclusão do Tem dashboard, que analisar, tem que saber o que vai fazer, tem que testar, tem que medir, e coisas pequenas. Você não vai medir mudando todo um legado de uma empresa, mas por que você não vai medir aquela dorzinha pequena que vai fazer diferença para você? Então, e você vai saber se aquilo funcionou ou não. Então, acho que é um pouco isso. Seguindo um pouco em termos de super tendências e macro tendências que a gente está acompanhando, eu acho que a questão de fazer uma super personalização hoje é uma tendência. A gente vê que 75% dos consumidores estão mais propensos a comprar um produto de uma empresa que reconhece ele como cliente, reconhece ele como prospect, sabe que essa empresa já falou com ele antes. Esperam isso das empresas, né? E espera-se isso das empresas. Então, tem um espaço muito grande, né? De um dos estudos que eu tive acesso, fala que tem um potencial de 15% de aumento em lucro, que é muito bom, né? Quando você aumenta lucro, só de a gente conseguir usar melhor essa super personalização, né? O que é uma super personalização? Desde o momento que você entrou num supermercado e a oferta que aparece para você é uma oferta que é condizente com o seu hábito de consumo, né? Então eu entrei na farmácia e, aquela escova de dente que eu gosto, eu recebo uma oferta super personalizada disso, até o próprio atendente da farmácia olhar para mim e falar: oi Camila, tudo bem? Como é que você tá hoje? A gente brinca que tem um lado meio creepy dessa história, né? Porque você fala, tô sendo seguida. Tô sendo seguida. Grande Big Brother, né? Tem todo mundo sabe quem eu sou, então tem essa linha, e essa linha é super tênue, né? Super tênue. Eu acho que é um desafio como empresa fazer isso, mas eu acho que é um olhar que a gente tem que ter. Se você tem a informação de quem é aquela pessoa, essa pessoa já passou por você, como que você recebe essa pessoa melhor? Tem um melhor atendimento, né? Você melhora a experiência como cliente, como consumidor, então tem que ser uma questão de melhor experiência para o consumidor e também do ponto de vista da empresa, uma melhor oferta, uma oferta melhor que realmente vai trazer um resultado melhor para a empresa. Então acho que a questão da super personalização é um negócio que também não tem volta. A gente só tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com quem está disposto a, né? E eu acho que isso para a empresa que está ofertando é muito mais rentável também. É muito mais caro. A gente tem uma tendência de achar tudo para todo mundo escalável. É muito mais caro você fazer isso, né? Você fazer uma oferta enorme para todo mundo é muito, muito mais caro. Então, vamos entender, voltar lá para aquele início que a gente falou, vamos entender quem está ali, quem está disposto a fornecer os seus dados, até que ponto, né? Essa é uma discussão bem grande, né? Que a gente vai viver aí nos próximos anos fortemente. Até que ponto essa personalização é invasiva, até que ponto essa personalização ajuda tanto a receita da empresa quanto o consumidor, o cliente, enfim. Legal. E acho que um dos últimos pontos aqui que eu queria conversar, e a gente acho que é sempre o famoso investimento, né? Quanto que eu estou gastando para trazer esse cliente, né? Hoje o conceito de Customer Acquisition Cost, ou custo de aquisição do cliente, o famoso CAC. Ele é uma métrica que é um pouco mais recente, né? É muito ligada geralmente à economia compartilhada, economia circular, mas é uma métrica que tem que estar no radar de todo profissional de marketing, né? Tanto o lifetime value, né? Que é quanto esse cliente vai trazer de valor para a empresa como um todo, quanto a questão de CAC. E aí não acho que é uma tendência a ser medido assim, só assim, né? Sim. Mas como que você vê da experiência, né? A experiência que eu tenho olhando um mercado de um investimento e um timing mais longo, né? Então, qual a sua percepção das suas experiências em outros setores aí?
Eu acho que as métricas elas são agregáveis, eu acho que é isso que a gente está falando, né? Eu acho que hoje, como você consegue, por conta de tanta ferramenta, por conta de tanto dado, medir exatamente essa jornada, medir o tempo gasto em cada um desses pontos para trazer esse consumidor, esse cliente, enfim, o CAC acaba sendo a parte mais pura dessa medição, né, por assim dizer. E entra tudo, absolutamente tudo ali, né? Então não é o investimento de mídia, é o investimento do tempo da sua equipe, é o seu investimento, é o investimento de quem entrou em contato com esse cliente, é todo o valor agregado que está ali em cima para quanto que custa botar esse cliente aqui dentro. Eu acho que no varejo isso é muito mais fácil, né, de você medir, porque você tem aquela receita ali automática e diária, então é um pouco mais fácil de você medir. No nosso setor aqui é um pouco mais difícil, né, mas tem uma oportunidade muito grande de a gente agregar essas métricas. Então acho que a gente tem uma cabeça de olhar isso muito para o digital, né, e não agregar todos os outros investimentos que a gente tem para fazer o cálculo de CAC, que não é real, a gente consegue fazer isso. Então, acho que é uma das maneiras mais importantes de medir, agregando as outras métricas que você já tem. Não vai só para o CAC, porque você vai se decepcionar. Você vai começar a ficar ansioso. Então, acho que não é por aí. E acho que também, quando a gente fala de CAC, tem que lembrar que não é só o custo daquele anúncio, né? O custo do anúncio, é o custo da agência que fez o anúncio, exato, do designer que fez o anúncio, exatamente, da equipe que está por trás, exato, né? Uma locação pequena, né? Porque são vários anúncios. Sim. Da equipe se existe uma equipe comercial por trás da equipe comercial por trás, pra converter, então, exatamente. E o cara que emite o boleto, né? O custo de aquisição, ele vai, realmente, ele não é só o custo que você gastou ali no anúncio, exatamente, né? O custo de aquisição, ele vai do custo da mídia até o custo do produto enviado, do boleto emitido, da cobrança por trás de um boleto emitido que nunca foi pago. Na plataforma de digital, toda a plataforma, que a gente tem uma tendência a não colocar na conta, né? Porque já está dentro da conta, não está dentro da conta. Mesmo que tenha sido uma jornada 100% online, a plataforma vai contar. Então, acho que é um pouco disso, sim. Bom, a gente tem uma perguntinha aqui do Vinícius. E queria, ele está perguntando, na opinião de vocês, qual a relevância do marketing de influência na atualidade? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Acho que esse é um tema bem importante, né? Acho que a gente... Primeiro entender o que é marketing de influência. Acho que tem um pouco de confusão de marketing de influência e influenciador digital, né? Acho que tem um pouco desse tema. Influenciador digital faz parte do marketing de influência, mas não é só o marketing de influência, né? Então, o marketing de influência nada mais é do que você criar e falar com essa sua comunidade que consome o seu produto, que tem potencial para isso, de forma muito mais personalizada. Se a gente pensar que hoje, sei lá, quase 70% das pessoas têm bloqueador de anúncio, né? Então, o seu falar de você espontaneamente torna-se muito mais relevante dentro daquele grupo, né? Então, acho que não é fácil de fazer. Tem obviamente, algumas maneiras de se fazer. A primeira delas é entender exatamente qual é o seu propósito de marca. Eu acho que tem muita marca nesse momento tentando fazer de forma desconectada, ultrapassando o que é propósito, entrando em marketing de causa, com causa que não faz nenhum sentido para o seu propósito. Então, acho que tem que ter um pouco disso. Acho que a gente não pode ser oportunista de querer falar sobre tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é muito menos sobre falar sobre você e muito mais falar sobre o que está acontecendo na sociedade, o que interessa para aquela comunidade. Acho que essa é uma questão importante que muda um pouco da visão da pessoa que trabalha com marketing, né? A gente que trabalha com marca fala da gente, fala das nossas marcas, né? E não fala do que a gente pode fazer para transformar a sociedade. E isso é o que as novas gerações mais demandam de todas as marcas hoje. Então, acho que para trabalhar muito bem essa influência, você precisa se conectar com esse propósito, trabalhar isso dentro de uma comunidade que faça sentido para o seu propósito, para o que você está falando. É isso, a comunidade que, né, você pode até fazer ações com influenciadores. Sim. Mas esses influenciadores têm que estar muito ligados ao seu propósito, né? Porque, às vezes você vê algumas pessoas que são super bacanas, super influenciadoras, falando de umas coisas que você fala, é o contrário, né? Tá esquisito, esse post tá esquisito, né? Aí você vê lá os que marcam, né? Porque eu acho que isso também é um negócio que é super... Olha, você deveria marcar isso como um publi, né? Como um publi post, alguma coisa assim, mas eu acho que muito pouca gente marca, né? Pouca gente marca. Mas às vezes você fala, esse influenciador não combina com essa fala, com essa marca, não tem nada a ver, não faz sentido nenhum.
né? E além da questão do influenciador, a questão de embaixadores, né? Quem se conecta verdadeiramente com o seu propósito? Quem são essas pessoas? Traz essas pessoas para perto, conversa com essas pessoas, fala o que você está fazendo, que se conecte com o propósito dessas pessoas, que são relevantes para esses pequenos nichos, cada vez mais pequenos nichos. Hoje tem estudos que mostram que 70% das pessoas tomam, mais ainda entre o público de 18 a 30 anos, tomam decisão baseado em pequenos grupos sociais, que nada mais são do que os embaixadores, os influenciadores, como a gente quiser chamar. Então é importante que essa conexão seja verdadeira, que você entenda quem é o seu público e que você fale de uma maneira que circule dentro dessas comunidades. E eu acho que isso, a questão da tomada de decisão, né, é uma tomada de decisão, e aí tem sempre um super desafio aí, que é a tomada de decisão, realmente, o fator indicação, ele acaba sendo, eu falo, é tão velho quanto né, a gente em educação sempre foi indicação. Gente, você não vai fazer, né, 50% dos nossos alunos vêm por indicação de alguém. Exato. Ele pode ter sido impactado por qualquer anúncio no mundo, mas ele não tomou a decisão se alguém não falou que o curso é legal, que alguém fez, que conhece. Então, a indicação pode ser overrated, né, ou underrated. Eu acho que tem, né, duas opções aí. E acho que no nosso mundo de educação isso sempre foi muito importante, mas a gente está percebendo que isso é importante para todos os consumos, todos os consumos. Então, isso é muito relevante, que essa que é um pouco dessa mudança, né? Então, você tem que entender para quem a sua marca é relevante, se você está realmente conectado com o que você acredita. E aí trabalhar essas comunidades, essas redes. A gente tem 2 comentários aqui bacanas. O Júlio Bezerra falou: no caso do comando de voz, acredito que a maioria dos seres humanos vão fazer a busca na privacidade. Acho meio ridículo ficar buscando as coisas no metrô, por exemplo. Eu concordo e discordo. Eu também, Júlio. Porque eu também acho, né? Eu fico pensando que eu acho ridículo as pessoas fazendo stories. Não, fazendo stories no meio do metrô. Não, né? Era um preconceito que eu tinha. Até o dia que você fala, meu, eu acho o máximo hoje. Porque eu falo, pô, essa pessoa tem uma desinibição de chegar lá no meio do metrô, Às vezes eu tô chegando em reunião, o cara tá lá, eu estou aqui diretamente no escritório. Eu acho o máximo, porque a pessoa tem a desinibição pra fazer isso. E há 5 anos atrás eu achava ridículo. Eu preciso dizer que eu tinha um preconceito. Então, a gente muda. A mesma coisa são áudios de WhatsApp. Exato. Gente, que coisa mais bizarra do que você sentar, mandar em vez de você ligar pra pessoa, em vez de você apertar aquele botão mágico que da você ligação. aperta de ligação, você fica falando lá, e você tá falando no meio do nada sozinho. Então, eu acho que as buscas talvez comecem como no uma privado, coisa meio estranha no privado, concordo, que provavelmente a pessoa vai procurar na privacidade, mas o conceito até de privacidade hoje acho que tá mudando. Tá mudando. Eu acho que o Stories é um clássico exemplo, né? E olha, e pensa em vocês enquanto consumidores, quanto que já ajudou vocês verem os Stories de alguém. Você quer saber como é um lugar? Não é nem tanto o que a pessoa está falando, é o que ela está mostrando, aquilo aí você fala, pronto, já me ajudou. Então eu acho que as pessoas também estão pensando assim. Eu acho que facilita muito, tá? Eu acho que eu sou uma super usuária de voz. Eu confesso que eu uso, você falou que não conhecia uma pessoa que pedia táxi, agora você já conhece. Sim, agora... Eu não abro mais aplicativo de táxi tem bastante tempo e eu faço isso em público. Então eu acho que tem um pouco dessa mudança, eu acho que vai acontecer naturalmente, as pessoas vão usar os aparelhos celulares como uma extensão do seu corpo cada vez mais. É, verdade. E o outro comentário que a gente tem aqui, que é do Reginaldo Ferron, a única coisa que não muda é a necessidade de ter profissionais sensíveis à mudança. Eu concordo 1000%. A gente tem trabalhado e estudado muito a questão de mudanças e o futuro do trabalho, né? E como isso muda. Sim. As mudanças hoje são mais rápidas e as pessoas precisam estar preparadas. Se a gente fala qual o principal skill para você se dar bem no futuro, é o skill de aprender a aprender. Exatamente. Então, se você falar, como é que eu faço para continuar crescendo na carreira, você tem que aprender a aprender. Então, a gente estimula isso de diversas formas, né? Dentro do LIT, que é a plataforma que a gente tem, a gente fala que o aprendizado é lifelong learning, ele é on learning, então a ideia é que você continue aprendendo todo dia, cada micro momento do seu dia. Então, esse aprendizado é super importante. Sim. E o skill de mudar, você tem que se adaptar. O tempo todo. Né? O que eu mais amo no que eu faço é que, graças a Deus, todo ano eu mudo o que eu faço. Eu falo que eu nunca vou querer estar trabalhando com a coisa do ano anterior. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança,
Mas se a pessoa não estiver pronta para essa mudança e se preparar para a mudança, realmente tem um problema, né? Tem um problema. A gente, né, o Fórum Econômico Mundial, ele fala que mais ou menos 50% dos skills que a gente tem hoje já não serão os skills necessários para daqui 2-3 anos. Não é daqui 10 anos. Então, se a gente não se reinventar, lidar com a mudança, aprender, eu acho que isso é fundamental, né? Concordo plenamente. Acho que a antena de você conhecer e estar ligado no que está acontecendo e se reinventar o tempo inteiro não é fácil, não é confortável. O ser humano acho que não é biologicamente preparado para isso, né? Você tem que sair da sua zona de conforto o tempo inteiro, mas é extremamente fundamental. Para quem trabalha com marketing não tem nem o que dizer, né? Porque hábito de consumo de hoje é completamente diferente do de amanhã, né? Uma nova tendência acabou, então a gente vê, sei lá, há 3 meses atrás quem falava do TikTok, por exemplo. Né? Então, e hoje o tempo inteiro a gente está analisando o que está acontecendo ali. Então, esse é um exemplo pequeno. Se você está enraizado nos seus valores, acho que é hora de rever um pouco e se abrir para o que está acontecendo. E aí temos um último comentário aqui, que a gente está quase chegando no nosso fim da live, do Christian. Ele fala que se olhar a métrica de CAC sem olhar LTV é uma miopia mesmo, né? Sim. Então, se você olhar o custo de aquisição do consumidor sem olhar o valor desse cliente dentro da sua empresa no longo prazo, né, que é o lifetime value desse cliente, é realmente uma miopia, né? É por isso que a gente fala que a métrica sempre tem que ser dentro do contexto e agregada. Né? Exatamente. É o que eu falei, não gere ansiedade, porque você vai olhar o CAC sozinho, é completamente míope, né? Você tem que agregar o que você já olha, né? Olhar realmente no longo prazo, tentar casar um pouco do curto com o longo, senão não vai dar certo. Legal. Bom, tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Estão todos convidados para conhecer um pouco mais sobre a Sampo e o LIT. A ideia, né, a gente tem promovido muitas lives como essa. A ideia de live vocês podem colocar aí, que a gente pode trazer diversos professores da Sampo para estar aqui, para conversar um pouquinho mais e abrir uma conversa usando o melhor da tecnologia que a gente conseguir, né? Então, é isso mesmo. Obrigada e um bom dia para todos. Bom dia.